Estamos aqui na Basílica dos Congregados, que é o antigo templo da Congregação do Oratório na cidade de Braga. Os oratorianos chegaram a Braga em 1686. Este magnífico templo, que demorou várias décadas a ficar concluído, foi começado a construir em 1703, projeto de Manuel Fernandes da Silva, e depois receberá mais tarde uma fachada do André Soares. Neste templo haveria de nascer a devoção de Nossa Senhora das Dores, e podemos dizer que esta Nossa Senhora das Dores que temos aqui atrás é a mais importante, é a primeira que existiu no território nacional, em Portugal e nos seus domínios ultramarinos. Portanto, foi o Padre Martinho Pereira, um oratoriano aqui desta comunidade, que dedicou 30 anos da sua vida a propagar a devoção em todo o país e também nos seus domínios marítimos, nomeadamente no Brasil e também na Índia. Portanto, esta foi a primeira, 14 de janeiro de 1761, teve aqui o arcebispo Dom Gaspar de Bragança, foi instituído o culto de Nossa Senhora das Dores aqui no templo, e a verdade é que o Padre Martinho Pereira pessoalmente andou em algumas terras, mas também outros lugares onde os próprios oratorianos propagaram a devoção no entorno das suas comunidades. E como os oratorianos não chegavam a todo o país, teve o apoio dos franciscanos. Como é que nós sabemos tudo isto? Porque há este livrinho, que é a coleção Sacro Dolorosa, que o Padre Martinho Pereira quis deixar escrito antes de falecer. Portanto, ele morreu em 1795, este livro é de 1791, e lembrar que aqui ele transcreve não apenas como se funda uma Irmandade de Nossa Senhora das Dores, todo o tipo de práticas devocionais ligadas ao culto de Nossa Senhora das Dores. Aqui nos congregados continua-se a fazer na Vigília Pascal, retirar as espadas a Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora passa das dores às alegrias, também um culto que cristamente faz sentido até nos nossos dias. Portanto, o cristianismo não pede a ninguém que fique nas dores, que fique no sofrimento, mas para lhes dar sentido. E aqui, na Vigília Pascal, portanto, com a ressurreição, com a esperança da ressurreição, Nossa Senhora perde as suas dores. Lembrar que este culto não foi desde logo assumido pela Igreja, foi complicado. Esta história de Nossa Senhora chorar, Nossa Senhora sofrer, se ela acreditava na ressurreição, como é que ela poderia sofrer? Portanto, a Igreja demorou a assumir o culto, depois entregou aos servitas, e ele só vai chegar a Portugal, efetivamente, a partir do século XVIII. A Congregação do Oratório foi fundada por São Filipe Neri em Roma, no rescaldo do Concílio de Trento, em 1575. Mas o nome popularmente conhecido dado aos membros da Congregação do Oratório era Oratorianos, em primeiro lugar, Congregação do Oratório, Neris e Congregados, porque eram os padres da congregação. Portanto, que é um nome que também na cidade do Porto também se chama Igreja dos Congregados, era a Igreja dos Oratorianos. Portanto, é um nome que se popularizou. O nome oratório é preciso interpretá-lo também, porque o oratório em Itália no século XVI tinha um significado. Os oratórios geralmente eram comunidades cristãs que prestavam auxílio aos mais pobres e desprotegidos da sociedade. E o São Filipe Neri funda a Congregação do Oratório com essa pretensão de apostolado social, essencialmente. Depois acabaram por alterar o seu carisma ao longo do tempo, mas oratório na Itália era conotado com uma obra de apostolado social, que mais misericórdias são para nós, para Portugal. Os oratorianos tinham uma pequenina capela aqui no antigo Campo de Santana. E para evitar que essa capela estivesse inutilizada durante as obras, eles construíram a igreja de trás para a frente. A estrutura é toda do Manuel Fernandes da Silva, início do século XVIII. A fachada é numa linguagem completamente diferente, portanto, é do André Soares, um jovem que o arcebispo Dom José de Bragança tinha apadrinhado e que rapidamente todas as irmandades, confrarias, ordens religiosas queriam contratar o André Soares para fazer os seus retábulos. Os oratorianos tinham já encomendado este retábulo, um oratoriano, o Padre Rodrigo Pinheiro, em 1755, que era um retábulo da Sagrada Família. Lembrar que a imagem de Nossa Senhora das Dores não era a imagem que estava neste retábulo. A imagem está lá em cima na sala da Irmandade, é uma belíssima imagem, aliás. E devem ter gostado muito do trabalho que o André Soares fez, que lhe vão contratar uma nova fachada, portanto. E então a fachada não se coaduna com o projeto do templo, de alguma forma. E depois a fachada também acabou por ficar interrompida porque o Marquês de Pombal persegue os oratorianos têm que fechar os seus templos durante 9 anos, até à morte do rei Dom José, e quando reabriram os templos, a fachada estava quase terminada, faltava-lhe uma torre, faltavam-lhe as imagens nos nichos, e a torre nascente faltava-lhe uma parte. Acabaram por se devotar mais a acabar o interior, nomeadamente esta Capela Mor, que não estava feita ainda, portanto
a parte do retábulo, que é já neoclássico, e o órgão de tubos. E, portanto, já no final do século XVIII, 1783-84. A fachada ficou sempre por acabar, até que, já depois da extinção das ordens religiosas, com a Irmandade de Nossa Senhora das Dores já proprietária do templo, que passou a ser a partir de 1845, o comendador António Augusto Nogueira da Silva vai promover a finalização da fachada. Portanto, depois esses atores dos nichos, foi o Dom António Bento Martins Júnior que escolheu. São Filipe Neri, que seguramente seriam um dos destinados para aqueles nichos, e o São Martinho de Dume. O retábulo onde hoje está a Senhora das Dores, que é um santuário de relíquias, como eles lhe chamavam à época, o retábulo da Sagrada Família, mas também costuma-se destacar o retábulo do Santo António, que é em barroco do período joanino, portanto, que o Robert Smith atribuiu ao Marcelino de Araújo, mas nós não temos garantias que seja. E, de alguma forma, toda a estrutura do templo, este magnífico teto da Capela Mor, em gesso, também é único na arquitetura religiosa bracarense. E, de alguma forma, as mudanças foram introduzidas aqui de 1963 a 1966, porque a igreja esteve fechada durante quase 3 anos para obras, que a tornaram no primeiro templo da Arquidiocese de Braga adaptado ao Concílio Vaticano II, convém que se diga. O arquiteto, na altura Freitas Leal, procurou tirar destaque aos retábulos laterais e dar destaque à Capela Mor. Portanto, o retábulo Mor não tinha estas cores. Era um bege esbatido com dourado. Portanto, toda a Capela Mor foi reformada para que, quando nós entramos no templo, o nosso olho se atente imediatamente na Capela Mor, que é a base, a essência da Eucaristia. Né? E retirar destaque aos retábulos laterais foi o que é que o arquiteto propõe. Cerrou as mesas de altar, portanto, os retábulos eram mais salientes, e mandou retirar destaque. Estes 2 retábulos foram recentemente restaurados, deram-lhes a coloração original. Os restantes, se repararem, estão num cinzento muito esbatido. Portanto, a proposta do arquiteto foi retirar-lhes destaque, dando-lhes aquela cor esbatida para que eles sejam mais discretos. E de alguma forma, quando retirarem a repintura estes retábulos, vão ficar provavelmente da cor destes também. Portanto, isso foi recente, foi nos anos 60, portanto. Entretanto, também uma imagem por retábulo só. Foi a proposta do arquiteto. Na altura, o reitor do templo escolheu uma imagem por retábulo. Foi nessa altura que algumas imagens deixaram de estar aqui. É verdade que hoje já há várias imagens, mas isto é recente, né? Estava uma imagem só por retábulo, e nessa altura que a Senhora das Dores passa dali para aqui. Ela estava aos pés da cruz, a crucifixo estava ali, aquela pianha estava mais para baixo, reparem, está ali aquele espaço vazio, e a Nossa Senhora das Dores assentava precisamente ali. E aqui estava um retábulo com um conjunto da Sagrada Parentela, que tínhamos o São Joaquim, a Santa Ana, o São José e até São João Batista. Portanto, nessa altura adquiriram imagens para substituir as que foram retiradas, o São José, o São Joaquim e a Santa Ana. A Capela da Senhora Aparecida é a grande joia dos congregados. Era uma capela da comunidade dos oratorianos, concebida pelo André Soares, provavelmente em 1767-68, e que, como ele não tinha muito espaço, fê-la crescer em altura. Portanto, a capela está mesmo aqui em cima e é uma das relíquias dos congregados pela grandiosidade. É pequenina, mas tem uma grandiosidade, parece uma basílica em ponto pequeno. E, de facto, o André Soares esmerou-se a construir aquela capela, Senhora Aparecida, que eu acredito também, por causa dos contactos do Padre Martinho Pereira com o Brasil, que seja a mesma devoção que está no Brasil, porque é uma Nossa Senhora da Conceição, tal como a do Brasil. Sabemos hoje que Nossa Senhora das Dores é considerada a padroeira dos congregados e, efetivamente, é a festa mais importante deste templo, mas este templo foi devotado a Nossa Senhora da Assunção, quando foi sagrado em 1717. Isto porque o culto da Senhora das Dores só aparece em 1761. De qualquer forma, é um grande empório devocional e uma cidade que tem a Semana Santa e a Paixão. Podemos considerar também o Jesus do Monte como uma das suas imagens de marca. Este culto é mais um alento para esse reconhecimento internacional de Braga, ao nível dos cultos da Paixão
como é este de Nossa Senhora das Dores que aqui está presente.